Oi! Quanto tempo? O canal voltou, mas muita coisa aconteceu, viu? Vem assistir comigo? Há 3 anos eu postava aqui no canal sobre o meu primeiro livro independente, Cartas da Lua, meu conto juvenil sobre uma lua que viaja de planeta em planeta até encontrar o seu amor. Até ela encontrar o planeta que ela será um luzeiro para o resto da vida. Cartas da Lua é uma metáfora sobre o amor romântico e o amor divino. Publiquei esse conto sem editora, fiz tudo sozinha, lancei na Amazon e vendi a versão física para quem queria. Ah, e eu que desenhei esse livro todinho, viu? Eu sempre ilustro todos os meus livros. Essa é a alegria de ser escritora e ilustradora. Olha só que lindo! Acabei alcançando um pequeno público com essa obra e a recepção foi muito boa. E acabei fazendo amigos dentro desse meio literário. E aí me preparei para lançar o meu segundo livro. Dessa vez um romance completo, um livro de pelo menos 300 páginas. E aí que eu lancei A Sereia Sem Dons. Uma fantasia com sereias inspirado na Rainha Esther. E eu também tenho um vídeo aqui no canal mostrando eu desenhando a capa da primeira versão do livro, quando ainda era independente. Foi um lançamento bem humilde, sabe? Só familiares e amigos compraram mesmo. Eu acho que na época eu vendi uns 50 exemplares no máximo. Mas aí teve a primeira virada na minha vida. Eu fui para o meu primeiro evento literário como autora, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, e dividi ali um stand com mais 3 amigas. Isso lá em 2021, né? E gente, eu saí de lá muito cansada, mas também muito motivada a fazer o meu livro acontecer. Eu queria estourar essa história de alguma forma. O TikTok tava bem alta naquela época, então eu investi pesado ali no TikTok, nessa plataforma. E o retorno, gente, foi absurdo. Muita gente comprou a ideia do meu livro. E aí acabei crescendo na internet ali, principalmente no TikTok, falando da Sereia Sem Dons e também aconselhando as pessoas a como publicarem o seu livro de forma independente. Então dei vários tutoriais e conselhos nessa época, até que foi bem legal. Eu não escondia nada, gente, contava todos os detalhes de uma publicação independente. Eu basicamente era um guia de como publicar o seu próprio livro sozinho. Depois disso, eu escrevi uma antologia com amigas, e a antologia é quando a gente junta várias histórias em um livro só. E aí o conto que eu escrevi na antologia, depois eu lancei sozinho também, que é o conto Fio de Linho. É o mais curtinho que eu já escrevi, mas eu também acho que é um dos mais sensíveis. Foi meu primeiro conto infantil e por isso que eu acho que ele é tão querido por mim. Eu realmente amo a minha fadinha Violeta. E gente, até então tudo tinha sido de forma independente, acabei cometendo muitos erros nas minhas publicações, mas eu compartilhava sobre isso nas redes sociais também. A cada lançamento independente meu, eu ficava um pouco melhor. Comecei a acertar nos fornecedores, nas configurações de capa, a entender melhor o meu público. Todo o meu esforço foi recompensado na Bienal do Livro de São Paulo em 2022, quando eu fui no evento com uma amiga, né, pra gente vender os nossos livros, e ela estava igualmente se esforçando também. E gente, simplesmente as pessoas fizeram fila pra comprar os nossos livros. Os livros esgotaram totalmente em apenas 4 dias de evento. Mais de 700 livros esgotados. Vocês têm noção disso? Eu sei que comparado a uma editora, você fica assim, talvez não seja um número tão grande, mas para autoras independentes que não tinham aí assistência de uma editora, isso era incrível. Com essas vendas, nós conseguimos pagar todos os gastos da nossa viagem e ainda sair com um lucro legal. Eu sou muito defensora de eventos porque eu sempre aprendo algo novo. Quero entrar de cabeça no mundo dos livros como autor? Participe de eventos literários. Eu acho que eu posso dizer para vocês que os eventos, eles têm uma participação gigantesca na minha carreira como autora, que se não fosse eu naquele evento, naquele dia, eu não teria conquistado certas coisas. Em 2023 eu fiz uma viagem que me inspirou muito, e aí eu escrevi o livro A Guardiã de Pedras, Os Dragões Originais, que eu admito é o meu filho favorito. Não fique triste, sereia, por favor. Gente, foi uma experiência, assim, muito diferente escrever esse livro. A gente que é escritora, a gente brinca que é como parir um filho, né, quando você escreve um livro, e eu achei que esse parto foi muito difícil. Só quem tava de perto sabe como foi desafiador terminar esse livro, mas assim, foi muito recompensador, porque eu acho que realmente foi um dos livros que eu mais escrevi bem até hoje. E, gente, a recepção do público com esse livro foi muito diferente, assim, eu senti que a galera virou um fandom mesmo, sabe, dessa obra. As vendas independentes foram incríveis, as ideias que a gente teve para essa obra também. Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes em cada lançamento. No lançamento de Cartas da Lua, eu escrevi uma música e gravei essa canção, né, com uma amiga minha que é cantora. Ficou lindo, gente, vocês podem até conferir aqui no canal que está disponível. E para esse livro
livro eu queria uma pegada tecnológica, explorar ali realidade aumentada e realidade virtual. Então a ideia era tornar esse mapa aqui do livro interativo quando a gente apontava o celular. Falei com uma amiga minha que era especializada, né, nesse tipo de trabalho. E, gente, os vídeos sobre isso simplesmente viralizaram. Tanto no Twitter, no TikTok, no Instagram, em todas as redes. Foi, tipo, incrível mesmo. As pessoas adoraram a pegada tecnológica e aí as vendas também aumentaram bastante, graças a Deus. Então eu tenho muito orgulho de tudo que a gente construiu com esse livro, as ilustrações, as ideias inovadoras. E o mais legal foi acompanhar depois outros autores aderindo também a essa ideia. Na época, nós fizemos esses filtros, né, interativos pelo Instagram. E infelizmente, vocês já devem estar sabendo que o Instagram encerrou todos os filtros personalizados de criadores. Mas o Instagram não é o único lugar para ter realidade aumentada, então ainda não é o fim da inovação e criatividade. Naquele mesmo ano, tinha finalmente alcançado a meta de 10 mil seguidores no Instagram, então o público tava aí se fidelizando. Hoje, graças a Deus, somos mais de 50 mil nessa comunidade linda de leitores. Apesar de toda a felicidade, eu sentia muita necessidade de avançar. No final das contas, eu sempre sonhei, né, ver o meu livro nas livrarias, em eventos, com aqueles painéis lindos que a gente vê nas bienais, com estandes maravilhosos, enfim, com uma editora que eu só precisaria me preocupar em escrever e ilustrar. O restante ela fazia. Porque, gente, publicar de forma independente, fazer tudo sozinho, desde escrever, fazer a capa, contratar fornecedor, fazer atendimento ao cliente na hora de vender, fazer os envios pelo correio, nossa, isso toma muito tempo. E eu acho que o mais estressante era o atendimento ao cliente. Mas apesar de todas as vantagens da publicação independente, e sim, eu sempre defendi o faça você mesmo, né, publicar sozinho o seu livro, eu já estava ali num nível da minha carreira que eu não queria só ficar ali. Eu queria a editora, né, aquele passo a mais. Porque eu sempre apoiei a publicação independente para você começar a sua carreira. Ir captando leitores, fazer ali uma comunidade e assim chamar a atenção de uma grande editora. Esse era o meu objetivo no final das contas, né? E aí, gente, comecei a minha busca, comecei a montar book proposal, que é uma apresentação, né, da sua obra. Fiquei sondando ali as editoras que eu gostava, se eles estavam para abrir edital, se tinha aí um agente literário para me indicar, ou se eu tinha talvez algum contato, né, para que eu pudesse ali, oi, deixa eu apresentar meu livro. O que é a nossa vida, né, sem um network. Mas eu admito que eu não tava ainda totalmente entregue, assim, porque eu gostava um pouquinho da renda imediata, né, que eu tinha com a venda das publicações independentes. Então seria ali uma mudança, né, na carreira quando eu fosse para uma editora. Até que um dia eu recebi o convite da editora Nasce para me publicar, uma editora de médio porte, que estava ali presente em algumas livrarias e ainda fazia parceria em eventos. Não com grande presença, mas eu vi ali uma oportunidade de crescer. E deixando bem claro, gente, que eu nunca paguei nada, tá? Absolutamente nenhum centavo para publicar os meus livros em editora, tá? Porque eu queria ser lançada por uma editora tradicional. Isso, pra mim, era um dos requisitos básicos. Mas cada autor tem seus próprios requisitos para entrar numa editora. Mas se vocês quiserem, eu falo em outro vídeo um pouco mais detalhadamente sobre isso. E assim eu fiz o relançamento do meu livro A Sereia Sem Dons com a editora Nasce. Com tudo novo, capa nova, cenas extras, ilustrações inéditas. Foi muito emocionante ver o meu livro nas livrarias pela primeira vez, gente. E realmente ali me deu uma pequena visibilidade que eu estava buscando para conseguir subir de degrau. Missão cumprida para esse livro, comecei a saga de tentar arrumar uma grande editora para a Guardiã de Pedras. Lembrando que a Nasce não era meu objetivo final, então comecei a ver, né, se meu esforço estava dando resultado de alguma forma, né, se meu trabalho estava chegando ali talvez nas grandes editoras. Gente, devo dizer para vocês que foi, eu acho que o ano mais desafiador da minha carreira, porque apesar de todo o meu esforço, parecia que eu era invisível. Eu recebi muitos nãos e, meu Deus, eu entreguei a proposta do meu livro para tanta gente, para tantas editoras. Eu ficava mandando e-mail querendo apresentar, né, minha obra, me apresentando. Eu lembro até hoje até que eu tentei entrar em uma agência literária, né, porque ela é uma facilitadora para alcançar as editoras. Eles abriram um edital, né, de seleção e eu reprovei, né, não me selecionaram e aquilo me abalou muito mesmo, né. Você começa a duvidar da sua própria capacidade, né, como escritora. E eu perguntava para Deus, Senhor, o que mais eu tenho que fazer? Eu já gastei até o que eu não tinha para ir em evento, construir ali uma comunidade, fui atrás de produção de conteúdo, tô ali ativa, tentando o meu melhor, por que que eu não tô conseguindo? Eu não tava aceitando bem, sabe? Que não estava dando certo para mim. Por que eu não tô conseguindo? E eu acho que era muito eu, né? Na época eu não entendi muito bem, mas eu acho que era Deus me falando exatamente. Não tem nada que você possa fazer. Você deveria parar agora é comigo. Você tá falando tanto eu. Deixa comigo.
E eu não conseguia deixar com ele, porque eu não conseguia confiar, gente. Eu precisava acreditar que pelo meu esforço eu iria conseguir. Eu achava aí que teria uma grande meritocracia literária em que eu iria conseguir se eu me esforçasse muito. Então eu tava com muita dificuldade de deixar esse sonho verdadeiramente, genuinamente nas mãos de Deus. Foi um processo, viu, gente, pra trabalhar essa confiança. Mas valeu muito a pena. É claro que eu não vi, né, na época, foi um ano bem difícil, depressivo, fiquei bem pra baixo como autora, querendo até às vezes desistir da carreira. E eu sempre me incomodei em não crescer. Se eu não tô vendo perspectiva de crescimento onde eu tô, eu não vejo sentido de continuar lá. Então eu ficava assim, como é que eu vou ser uma autora se eu tô presa aqui nesse degrau? Apesar disso tudo, eu ainda amava escrever e desenhar, então continuei fazendo o que eu já estava fazendo. Meio pra baixo, desanimada, mas fui. Em 2024, lancei o meu segundo livro com a Nasce, o Entre Feras e Corações Feridos. Uma história sobre magos brasileiros inspirado na Bela e a Fera. E esse livro curou um pouco meu coração na época, porque foi uma história muito divertida e gostosa de escrever, gente. E graças a Deus, mais uma vez a recepção foi incrível, muita gente amou a história da minha Pantera e minha Bela. Como esse livro tinha essa pegada abrasileirada, eu me dei liberdade de ser engraçadinha e acabei soltando esse meu lado mais cômico. Então foi realmente uma experiência muito diferente. Eu sinto que eu precisava desse riso, dessa alegria pro meu coração ir sarando aos poucos. Sarar um pouco da rejeição, né, gente? Porque os feedbacks da obra foram tão legais que deram aquele boost, né, pra continuar. E no mesmo ano eu lancei um conto de verão com a Nasce também. E foi junto com outros autores da editora, uma antologia mesmo. Meu conto é O Príncipe do Verão e foi inspirado naquela música Rato, meu querido rato. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato pra selar este contrato. E eu amei escrever essa história, tá? Eu moro em Curitiba e ambientei toda a história na minha cidade, então foi muito legal fazer referências a ela também. Essa é a história de um príncipe que se apaixonou pelo sol, pela nuvem, pelo vento e por um castelo de pedras. E por isso, acabou virando um fantasma de contos clássicos e cantigas de ninar. E pra quem, assim, gosta da vibe de Anastácia, né? Aquela cena que ela tá dançando com os fantasmas, vai amar demais esse conto. Então assim, gente, eu estava triste? Eu estava triste, mas ainda estava ali, ó, trabalhadora, escrevendo normalmente. E enquanto tudo isso acontecia, eu tava lá, né, gente, tentando conseguir uma casa editorial maior para o meu livro dos dragões. Eu lancei a Guardiã de Pedra, gente, em 2023, e em 2024 a gente teve um boom, né, dos dragões. E é por isso que eu queria tanto que em 2024 tivesse dado certo esse lançamento, porque na minha cabeça era o ano perfeito, sabe? Todo mundo tava super fã de dragões, era o ano do dragão no calendário chinês. Eu imagino que vocês estejam pensando, nossa, Cris, você já tinha ali, né, uma casa editorial te publicando, não dava pra continuar assim? Gente, deixa eu explicar pra vocês. Tem uma enorme diferença entre ser publicado por uma editora pequena e uma editora grande. O pagamento é diferente, a assistência em evento é diferente, a visibilidade é diferente, até o espaço na livraria é diferente. Eu garanto pra vocês, eu não estava sendo ingrata, eu só queria subir o meu degrau. Eu sabia que era possível porque as minhas amigas, que eu estava super feliz por elas, tinham conseguido. Por que eu não conseguiria também? Mas Deus estava cuidando de tudo e com a Nasce eu até consegui uma entrevista na Globo, lá na Bienal do Rio de 2024. Importante fatia do setor, a ficção cristã, é a escolha dessa jovem escritora. Cristina Bonfim conta que no novo livro faz uma releitura da história de A Bela e a Fera. O que ela e muitos desses autores pretendem é serem lidos também por quem não está muito habituado a esse universo. Aí foi muito legal ver toda a minha família orgulhosa. Honestamente, eu fiquei tão nervosa que dei uma choradinha depois da entrevista. Na minha cabeça eu não tinha ido bem e tinha arruinado uma oportunidade incrível. Mas a gente precisa disso pra aprender, né? Quem sabe na próxima entrevista eu me saia melhor. Então eu sou muito grata a Nasce, com certeza uma editora que vai ficar pra sempre marcada na minha trajetória como autora. Afinal, esses meus livros continuam vendendo com eles e eu espero que fique por muito tempo ainda. Estão todos disponíveis na Amazon. Continuei na busca de uma casa editorial para Guardiã de Pedras, mas por conta de alguns acontecimentos bem ruins que eu não posso entrar em detalhes, acabei desanimando novamente como autora e ilustradora. Eu estava com a autoestima profissional bem baixa, assim, bem abalada, eu não sentia que eu conseguia escrever nem desenhar mais, eu tava um caco. Até que, olha o evento aí, minha amiga
que tinha vindo da Alemanha estava insistindo muito para eu ir no evento com ela, a FEFIC, uma feira de ficção cristã, porque afinal eu escrevo ficção cristã, né, gente? Principalmente fantasia cristã. No começo eu fiquei assim, não, amiga, eu não vou, não vai adiantar nada, só vou gastar dinheiro à toa, eu não quero mais gastar, porque assim, gente, eu tinha gastado tanto dinheiro. E a gente sabe que o dinheiro mexe também um pouco com a nossa autoestima também, né, sobre o que a gente é capaz de produzir, de entregar, de trazer pra casa. Então eu tava assim, não, amiga, eu não vou, não tenho dinheiro, e ela, não, você tem que ir. Meu marido insistindo também, né, que eu deveria ir pelo menos um dia. Até que uma hora eu cedi e falei assim pra Deus, Senhor, você sabe muito bem que eu não posso ficar todos os dias do evento. Não tenho dinheiro pra isso, o Senhor sabe. Então é o seguinte, Deus, eu vou fazer um bate-volta, eu vou de manhã e volto à noite. E vai ser esse dia que o Senhor vai ter pra me abençoar. Eu não vou ter outro dia. E eu acho, gente, que era isso que Deus queria o tempo inteiro, sabe? Porque eu senti Ele falando isso, muito bem. Pronto, você fez sua parte. Agora deixa que eu cuido do resto. Gente, eu fui pra FEFIC com uns 4 livros junto com o QR Code, né, pro Book Proposal. E eu queria entregar esses exemplares ali pras editoras que eu estava sondando. E, gente, simplesmente no dia que eu fui, não tinha nenhum representante de editora no dia. Ai, meu Deus. E era pra eles que eu precisava apresentar meu livro, sabe? Pois bem, eu tinha ali, né, amigos no evento e pedi pra eles entregarem esses livros quando eles vissem, né, se eles vissem os representantes ali das editoras. E, gente, essa parte eu tô resumindo pra vocês, mas basicamente eu fui pra casa e alguns dias depois eu recebi mensagem da editora da Thomas Nelson, a Bruna, falando que recebeu o meu livro e que gostaria de marcar uma reunião comigo. Bom, gente, nesse ano eu serei publicada pelo grupo HarperCollins na editora Thomas Nelson Brasil, a mesma editora de Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis. Eu preciso falar em voz alta, gente, porque às vezes nem eu acredito. Não caiu a ficha ainda, sabe? No aniversário de 2 anos da minha obra independente, eu fiz ali uma festinha pra comemorar e fazer ali o grande anúncio. E agora os meus dragões tinham uma casa editorial, a melhor que eu poderia imaginar. As surpresas não acabaram por aí. Alguns já devem saber que eu sou formada em comunicação social, rádio, televisão e internet. Sempre amei trabalhar com roteiros e esse ano apareceu a oportunidade de escrever um filme para uma plataforma de filmes cristãos, o Felicity Play, com mais de 1 milhão de inscritos no canal do YouTube. É claro que eu aproveitei toda essa visibilidade para escrever uma história que incentivava a leitura de livros cristãos, principalmente a ficção cristã. O meu objetivo era divulgar e falar de todos os livros das minhas amigas nesse filme. E é claro, né, falar do meu também. E por isso esse ano teremos o lançamento do meu primeiro filme, um romance bem lindo, fofo e adolescente, Amor entre Instantes. Tem mais informações sobre isso lá no meu perfil, tá? Então me acompanhem lá para ficarem atualizados de tudo. Essa tem sido minha jornada nos últimos anos e se você assistiu até aqui, espero que continue nessa jornada comigo. Então é isso. Vamos escrever histórias juntos?